Olá, boa tarde. Eu sou a professora Rita, Centro Educacional Raposo. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Hoje, aula de História. Esteja com o seu livro de História aberto na página 6. Nós vamos falar sobre o tempo e a história, a contagem do tempo e o calendário. Esteja colocando data no seu livro na página 6, hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Tudo bem com vocês? Vamos estar falando sobre o tempo e a história. Aqui a primeira página 6 traz um poema e vem perguntando como podemos medir o tempo. Medimos o tempo através de calendário, na verdade, relógio, assim nós medimos o tempo. Qual a importância da contagem do tempo para a história? É muito importante. A contagem do tempo, nós sabemos quando aconteceu aquele fato histórico, quando aconteceu através do calendário, através dos anos, né? A importância, quando aconteceu aquilo ali. Então, é importante estar medindo o tempo, não é? Qual a diferença entre o tempo histórico e o tempo cronológico? Nós vamos estar estudando isso mais aqui na frente. Posso adiantar, o tempo histórico, ele se refere à história de um povo, à história de uma nação, né? Aspectos culturais, políticos, religiosos. E o tempo cronológico está voltado para dias, meses e anos, tá bom? E séculos. Livro, página 7. Sem dúvida, a marcação do tempo foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar ou marcar acontecimentos e fatos. Dessa criação humana surgiu a cronologia, que é o estudo do tempo. No entanto, o tempo nem sempre foi marcado da forma como conhecemos hoje. Ainda na pré-história, a posição e a frequência com que fenômenos naturais, e especialmente os fenômenos astrológicos que aconteciam, eram as marcações para o tempo, pois não havia sido inventado qualquer outro instrumento que pudesse marcá-lo. Após a observação dessas regularidades, é que começaram a se definir os dias e as noites, as fases da lua, a variação das marés nas estações, o período da colheita, os meses e os anos. Os homens da pré-história, eles observavam as fases da lua, observavam as estações do ano, e então eles começaram a fazer ali a contagem do tempo. Desde o surgimento dos hominídeos, é possível identificar esse interesse na marcação do tempo, seja por motivo natural, agrícola ou religioso. Durante o período paleolítico, as mudanças da fase da Lua eram indicadas por gravetos ou ossos que marcavam os fenômenos naturais, como o comportamento e a migração de animais. Assim, era possível ter informações para que a caça e a pesca pudessem ser exitosos, pudesse ter um êxito, né? Pois eram as principais formas de alimentação do grupo. Lembrando que o homem da pré-história, ele se mudava, ele migrava muito, tá bom? Ele estava sempre mudando. Nós vamos estar estudando a pré-história futuramente, bem legal estudar a pré-história. Período posterior, neolítico, houve o aumento da história, da necessidade de marcar o tempo, pois como foi descoberta a agricultura, as ações como arar, semear e colher precisavam ser feitas em período adequado ou de fertilização do solo, para garantir a alimentação do grupo. Eles precisavam estar certinho, fazer o plantio no tempo certo, para que a colheita seja proveitosa, tá? Com o passar do tempo, muitos calendários, sumério, egípcio, judeu, gregoriano e chinês, lembrando que o nosso calendário é o gregoriano, tá? E instrumentos medidores como ampulheta, clepsida, relógios solares, mecânico e digital, etc., foram inventados para chegarmos ao calendário e ao relógio utilizado pela maioria das pessoas atualmente. Nós contamos o tempo de acordo com referenciais que adotamos. Ao contrário do que muita gente pensa, o tempo não é o principal foco do estudo da história. O tempo pode ser classificado como tempo cronológico ou tempo histórico. Sim, no tempo da nossa história do nosso país, por exemplo, o tempo cronológico ele conta como os séculos, em que ano aquilo aconteceu, qual século que aquilo aconteceu. E o tempo histórico, ele mostra os períodos. Por exemplo, na história do nosso país, nós tivemos o período do Brasil Império e depois o período do Brasil hoje com república, não é? Então, tivemos um período em que o Brasil foi governado por reis, por monarcas, né? Houve a monarquia, e nós temos o período em que o Brasil passou a ser Brasil República,
com presidentes, que esse é o período que nós estamos até hoje, tá bom? Então, esse é o tempo histórico. E o tempo cronológico mostra os anos e em que século aquele período aconteceu. Aqui traz bem explicadinho, esteja marcando para que você possa estar respondendo lá atrás. O tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios, etc., com medidas exatas, dias, meses, anos, horas, etc., e séculos também, tá? Já o tempo histórico é aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem, que diferenciam um período em relação a outro. Se compararmos períodos do tempo histórico e do tempo cronológico, podemos observar que um período histórico pode durar séculos ou milênios no tempo cronológico, enquanto outro período histórico pode durar apenas algumas décadas do tempo cronológico. Os historiadores trabalham com o tempo histórico, ou seja, estudam e descrevem fatos e acontecimentos históricos que marcaram as mudanças ou as permanências ocorridas na sociedade. Assim, são importantes para o historiador os acontecimentos sociais, econômicos, políticos e culturais que marcam a história de um povo. Esteja marcando também, nós vamos estar respondendo as perguntas lá da página 12. Isso acontece porque uma sociedade não se modifica de uma hora para outra. As mudanças são gradativas e há os períodos de transição. Por exemplo, mesmo determinando que no tempo histórico a invenção da escrita marca a transição da pré-história para a história, não significa que todos os registros históricos a partir daquele momento foram modificados. Ao contrário, ambos existem ao mesmo tempo. Assim, a importância. Eles trabalham juntos. O tempo cronológico traz os dias, meses, anos, séculos em que aquela história, ou seja, em que tempo histórico aconteceu. Tá bom? Vocês vão estar fazendo aí a atividade da página 10, que traz aí perguntas. São pesquisas, esteja pesquisando, esteja fazendo pesquisas básicas, tá? Não sei muito bem se o dicionário de vocês traz ou se você precisa estar pesquisando na internet. Aqui na página 11 pede sobre calendário sumérico, calendário egípcio, calendário judaico, calendário gregoriano e calendário judeu. Né? Na página 12, vocês vão estar escrevendo aí sobre tempo cronológico. Aqui, ó, diz o tempo cronológico, tempo histórico. E aqui, o porquê que os historiadores trabalham com tempo histórico, tá bom? Também está aqui. Esteja fazendo essa atividade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a contagem do tempo. Na antiguidade, marcava-se o tempo, observando a natureza, o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Os egípcios que viviam na África, às margens do Nilo, há milhares de anos, organizavam um calendário agrícola de acordo com as cheias do rio. Por essa razão, o rio Nilo era muito importante para esse povo. Na história, quando estudamos um fato histórico, devemos saber quando ele aconteceu. Quando queremos organizar a nossa vida, usamos o calendário. Ele nos ajuda a marcar os dias e os meses. O relógio também nos ajuda a marcar o tempo e a organizar os nossos dias. Sim, é importante, nós sempre sabemos o tempo em que vamos estar trabalhando, o tempo que vamos estar de férias, o tempo para tudo. É organizado através do calendário e da hora. De acordo com suas crenças e necessidades, os humanos criaram diferentes formas de contagem de tempo. Entretanto, as pessoas sentiram a necessidade de medir grandes períodos de tempo e por isso chegou-se finalmente ao calendário como hoje o conhecemos. O calendário que usamos, como eu disse anteriormente, é o calendário gregoriano, tá? Esteja marcando, calendário de uso universal introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Tá? Esteja marcando também. Nesse calendário, a contagem dos anos iniciou-se com o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi um acontecimento histórico de grande importância para os cristãos, pois marca o começo da era cristã. Assim, o tempo está dividido em antes de Cristo, representado pela sigla C, nós encontramos muito essa sigla nos livros de história, e depois de Cristo, representado pela sigla DC. Criamos diferentes formas de contar o tempo. Segundos, minutos, horas, dias, meses e anos organizam o nosso tempo e vida. Décadas, séculos e milênios são medidas de tempo que usamos para períodos mais longos.
Aqui o livro traz década, período de 10 anos, século, período de 100 anos, milênio, período de 1000 anos. Esteja marcando também, tá? O estudo da história também depende da organização dos acontecimentos, pois ordem cronológica é importante. Por essa razão, costumamos usar os anos e os séculos para nos localizar no tempo. Identificando os séculos. Aqui usamos a data, dia, mês e ano para situar um fato no tempo ou identificar um século. Tá bom? Exemplo, a proclamação da República foi decretada em 15 de novembro de 1889, no século XIX. Aqui nós usamos os algarismos indo-arábicos, tá? 15 e 1889. E aqui, na contagem do século, usamos o algarismo romano, tá? 19 em romano. Um século é um conjunto de 100 anos. O século I, por exemplo, começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II começou no ano 101, foi até o ano 200 e assim por diante. Aqui traz uma explicação bem legal. Olha só, aqui, olha só, nesse exemplo, olha. 1500, século XV. Você observa aqui, ó, século XV. 2000, século XX. Ó, século XX. Os anos terminados em 00 correspondem ao último ano de cada século. Século I, de 1 a 100. Então, século I. O século II, de 101 a 200. Século II. Século III, de 201 a 300. Assim, podemos concluir que o século XXI, o século em que iniciou no dia 1º de janeiro de 2001 até 21. Em 1º de janeiro de 2001, começou o século XXI, tá? Desde 2001 que nós estamos no século XXI. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o calendário judaico, não é? Na Idade Média, os judeus fizeram cálculos para saber quando Deus criou o mundo e passou a contar os anos a partir dessa data. Enquanto o calendário gregoriano, o mais usado no Ocidente, por exemplo, marcava-se o ano 2004. No calendário judaico, marcava-se o ano 5764. Os meses do calendário judaico seguem as fases da Lua, já o gregoriano, as fases da rotação da Terra. Aqui o calendário judaico. Aqui o calendário do povo Xingu, tá bom? O calendário, nós estamos, tá, na página 16. O calendário do povo Xingu, em janeiro é tempo de colher o milho, aqui, ó. Em fevereiro os rios sobem, a preparação para a roça se dá em março, eles vão arar a terra, ó, tá? Em abril faz a floração das orquídeas, em maio é bom para pescar, em junho há mais coco, em julho brinca-se nas praias, a roça é preparada em agosto e a mandioca em setembro. O pequi amadurece em outubro, as plantas brotam em novembro e em dezembro as melancias. Aqui o calendário do povo Pataxó, tá? Em janeiro, mês de preparo do solo para o feijão, olha, diferente um pouco, né? Mês do plantio do feijão em fevereiro, né? Em março, mês da capina, tem capinar. Em abril, mês das festas e por aí vai bem explicadinho o calendário do povo Pataxó. Vocês vão estar fazendo as atividades da página 18, tá bom? Vocês vão estar aí trazendo os anos, né? Fazendo aí. No número 2 vocês vão estar lidando. No número 19, toda interpretação de texto, tá bom? Do que já foi lido lá atrás, tá bom? Atividade da 18 e da 19. Atividade bem fácil, né? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.